Amém. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Desejar a todos um bom dia. Você que está aí na nossa casa, já quero te convidar a pegar o seu caderno, sua caneta, seu lápis para fazer anotações no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Mas antes de nós entrarmos na nossa aula, e a nossa aula no dia de hoje é o homem natural. Na aula passada nós vimos a queda do homem e nós vamos estar vendo o homem natural. Essa é a nossa 7ª lição. Amém? Quero te convidar a ficar de pé para que a gente possa orar nesta manhã de domingo para glorificar o Senhor, sempre lembrando que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Amém? Fecha teus olhos. Vamos começar a orar em nome de Jesus. Louvamos o Senhor, ó Pai, de todo o nosso coração, nesta manhã, ó Pai, de domingo, onde o Senhor nos dá esta oportunidade de mais uma vez começarmos a semana na Tua presença, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito continue iluminando os olhos e entendimento dos nossos corações, ó Pai, para que possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, na aula passada nós vimos a queda do homem. Nós tivemos lá o nosso texto básico, lá em Gênesis, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 24. E o nosso versículo que era para decorar, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que nos faz lembrar de sermos sóbrios e vigilantes. O diabo, que é o nosso adversário, anda em derredor, como um leão rugindo, procurando alguém para devorar ou para tragar, resistindo-lhe firmes na fé, certos que os sofrimentos iguais aos vossos estão a se cumprir na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E o nosso texto básico no dia de hoje está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 ao 9. E o nosso versículo para decorar está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que é o nosso versículo para decorar, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos repetir mais uma vez? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Antes de nós propriamente entrarmos no nosso texto básico, nós temos falado nesses últimos dias e nessas últimas lições e também nas pregações de domingo, nós temos falado muito sobre o Espírito, sobre a carne, sobre o mundo. Então, deixar algo muito claro, anota aí, você que pode anotar, que nós espirituais, nós que nascemos de novo, que somos lavados e remidos em Cristo Jesus, nós lutamos contra 3 inimigos. O primeiro é o diabo, segundo é a carne e terceiro o mundo. Então, diabo, carne e mundo. Quem é o diabo? O diabo é uma pessoa, é um espírito que se chamava Lúcifer, mas o seu coração se encheu de orgulho e nasceu assim um pecado, a primeira rebelião. A carne, algo que nós precisamos entender, carne não é corpo, tá bom, amados? Deus ama o nosso corpo, tanto que Jesus ressuscitou no corpo. Então o corpo não é carne. Então a carne na Bíblia, o que significa carne na Bíblia? Significa as vontades, os apetites contrários à vontade de Deus, ou seja, as obras da carne. Quando você vai lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19, fala assim: as obras das carnes são prostituição, porfias, mentira, facções, divisões, infidelidade, inimizade. Tudo isso é obra
da carne. Então, carne não é corpo, mas sim é vontades, apetites contrário à vontade de Deus. Então, e o que é o mundo? O mundo não é o Brasil, o mundo não é os Estados Unidos, não é a África. O mundo significa o quê? Quando a Bíblia fala de mundo, é o sistema do pecado que governa a sociedade atual. Ou seja, a corrupção, a mentira, a sensualidade, a prostituição. Isso é o mundo. O mundo é o sistema do pecado que governa a sociedade atual. E hoje o pecado tem governado o mundo, no seu hedonismo, nas suas práticas contrárias à vontade de Deus. Então o mundo é o sistema de pecado instaurado. Amém? Voltando então para o nosso texto. Diz assim a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, e sim como carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Ou quem é Paulo? Servos por meio da qual quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu para cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo algum que nem quem planta é coisa alguma, nem quem o rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Algo que nós precisamos entender quando Paulo escreve a carta de Coríntio, e precisamos entender o contexto de Coríntio. A igreja de Coríntio era uma igreja ricas em dons espirituais. Todos os dons espirituais estavam operantes na igreja de Coríntio. Então logo você pensa, que igreja espiritual, que igreja poderosa, porque os dons estavam ali, se manifestavam. Dons de milagres, dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de discernimento, de expulsar demônios, dom de socorro, e assim por diante. Então, quando nós olhamos acerca, e algo que nós como igreja precisamos entender, que a manifestação de dons não é evidência de espiritualidade. Não quer dizer que você é espiritual. Não é. Embora possa parecer. A gente muito fala assim, nossa, quando alguém manifesta o dom espiritual, a gente olha para aquela pessoa, nossa, essa pessoa deve ser super, hiper espiritual. Mas não é uma verdade. Por quê? Porque se fosse assim, a igreja de Coríntio seria a igreja mais espiritual do Novo Testamento. Porque ela tinha todas as evidências e manifestações de dons espirituais. Algo que nós precisamos entender, e você pode ler depois aí na sua casa, para a gente não sair muito da nossa lição. Você pode estar lendo lá 1 Coríntios 12, onde vai estar falando acerca dos dons espirituais, capítulo 13, capítulo 14. Algo que nós precisamos entender, que os dons espirituais é para edificação da igreja. Não quer dizer necessariamente um grau de espiritualidade muito grande. Lá em 1 Coríntios 14, 12, nós vamos lá, se você for rapidinho aí, para não perdermos tempo, vamos lá, 1 Coríntios 14, versículo 12. Olha o que diz, para que é os dons? Qual a finalidade dos dons na igreja do Senhor Jesus? Olha lá. Assim também,
assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, a manifestação de dons é para a edificação da igreja. Numa lição mais para frente, aí nós vamos poder falar sobre a questão dos dons espirituais. Amém? E aí a gente se aprofunda, mas algo que a gente precisa entender, que dons espirituais não quer dizer espiritualidade. E olha o que Paulo está falando aqui. Eu, porém, não pude vos falar como espirituais. Ué, uma igreja que tinha todos os dons, e Paulo está falando a esta igreja que ele não podia falar para eles como um homem espiritual. Por quê? Havia uma razão, porque eles eram carnais, apesar de toda a manifestação de dom. Como crianças em Cristo, ou seja, meninos na fé, crianças. E no versículo 2, Paulo fala, olha, eu vos dei leite de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Ou seja, Paulo não poderia dar um alimento mais sólido, porque eles não podiam suportar, eles ficavam apenas no leitinho. E é interessante que aqui nos leva que Paulo já tinha os advertido antes, e no versículo 3, e ele continua falando, e nem agora ainda podeis falar como espirituais, porque ainda sois carnais. Por que eles eram carnais? E fica muito claro nessa igreja que havia o quê? Contenda no meio da igreja. Havia divisão nesta igreja, porque lá eles tinham os partidos dentro da igreja. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Paulo e Apolo são homens de Deus? São homens de Deus, mas são servos pela qual eles vieram a crer conforme o Senhor concedeu. Então, Paulo, ele está falando aqui, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, nós aqui não temos que ter partidarismo, não temos que ter a nossa predição sobre as pessoas que estão na igreja, porque cada um aqui tem a sua importância, cada um tem o seu papel aqui bem fundamentado na igreja, mas nós só fazemos parte de um corpo, da qual é o Deus que dá o seu crescimento. Então ele diz assim, de modo algum quem planta é alguma coisa, ou seja, se Paulo plantou, ele não é coisa alguma, nem o que rega é coisa alguma, porque Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Então não tem por que ficar disputando quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais sábio, quem não é o menos sábio, quem faz mais, quem faz menos, porque todos fazem para a glória de Deus. Todos nós fazemos para o Senhor, e cada um receberá do Senhor o trabalho da vossa mão. Então, o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão, e Deus não é injusto para vos esquecer do trabalho da vossa mão. Então, tudo aquilo que nós fazemos, fazemos para Deus. Tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Sendo que é Deus que opera em nós, e é Deus que dá o crescimento. Eu posso trabalhar afinco, amados. Posso fazer todas as coisas, mas se Deus não der o crescimento, não vai crescer, porque o crescimento vem de Deus. Então é algo que nós precisamos entender. E essa igreja tinha tudo para ser uma igreja 10, mas era uma igreja carnal. Então, amados, olhando aí, existe no mundo duas classes distintas de pessoas, do ponto de vista espiritual. Então só existe duas categorias de pessoas distintas, os salvos e os não salvos, os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo, e isso é muito sério. O homem natural e o homem espiritual. Então nós vamos estar vendo hoje as características do homem natural no item 1. O item 1 é o homem natural. A expressão homem natural é utilizada somente por Paulo. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Vamos lá, rapidamente, eu sei que você está com a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, porque nós vamos discorrer sobre ela, e tem aí. E se você não
não discorrer, você então anota os versículos que nós fomos falando aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não podes entendê-las, e elas se discernem espiritualmente. Então, algo que eu e você temos que colocar na nossa cabeça, que o homem natural, ou seja, o homem que não nasceu de novo, o homem que não é espiritual, não consegue entender as coisas de Deus, porque Deus é espírito. E para entendermos as coisas de Deus, precisamos andar em espírito, precisamos ter revelação do Espírito Santo. Porque senão nós não vamos entender a Deus. Porque o mundo espiritual é completamente diferente do mundo natural. Amém? Pelo contexto, entendemos que o homem natural, no ensino de Paulo, quer dizer pessoas que não são salvas, ou seja, pessoas que não têm Jesus Cristo. Não entraram num novo relacionamento com Deus, resultado de novo nascimento. Então, quando é que eu deixo de ser um homem natural? A partir do momento que eu reconheço em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, e aí eu passo a nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O homem natural é o homem na sua condição atual. Qual é a condição do homem atual? Caído e dominado pelo pecado. O homem que é nascido do Espírito, ele não é dominado pelo pecado. Ou, quer dizer, é o homem sem relacionamento com Deus, sem esperança no mundo, sem esperança e sem Deus no mundo. Então essa é a condição do homem natural. Isso está lá em Efésios 2, versículo 12. Olha o que diz. Naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então esse é o homem natural. Trata-se, portanto, do homem na condição de pecador. Então todas as vezes que falarmos do homem natural, nós estamos falando que trata-se do homem pecador. Amém? Quando Adão pecou, algumas consequências se fizeram a sentir. A natureza humana foi o quê? Corrompida, ficou caída. A condição do homem em relação a Deus mudou, porque o homem foi feito, lembra nas lições anteriores, perfeito nos seus caminhos, reto, justo, santo. E agora o homem, pela sua incredulidade, pela sua desobediência, porque não acreditou naquilo que Deus disse e desobedeceu, fazendo o contrário ao que Deus mandou, o homem caiu no seu estado natural. Então, a natureza do homem ficou corrompida. E essa é a condição do homem em relação a Deus. E agora essa é a sua situação. A sua natureza está o quê? Manchada pelo pecado. Antes o homem era puro, o homem era inocente, mas agora o homem está manchado pelo pecado. E é o homem na sua condição natural. Amém? Segundo item da nossa lição é as características do homem natural. Então nós vamos estar vendo no item 2 as características deste homem natural. O homem natural é como ele nasce. Todo homem nasce o quê? Pecador. Vamos abrir lá em Salmos 51, versículo 5, que diz da seguinte forma. Davi está falando aqui: eu nasci na iniquidade, e em pecado minha mãe concebeu. Davi também reconheceu o seu pecado de modo algum que era culpa de Deus. Nem era uma aberração. Antes, a origem do pecado de Davi estava numa tendência caída e pecaminosa, que ele tinha desde que havia sido concebido. Então, desde Adão, todo homem que nasceu com a sua natureza caída. E todo homem precisa de Jesus Cristo. Então, essa é a nossa condição como homem natural. Todo homem nasce o que? Pecador. O pecado entrou no mundo através de quem? De Adão. O que nós vemos, tem de pessoas que falam assim: quando eu estiver lá no céu, esse Adão vai se ver comigo. Amados, não se concentrem em Adão, se concentrem em Jesus.
Amém? Quando estiver no céu, eu vou lá querer saber de Adão? Eu vou querer saber de Jesus Cristo. Vou querer estar perto dele. Quero lá ficar lamentando o que eu passei. Eu vou desfrutar daquilo que Deus vai nos proporcionar através da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os homens que nascem da semente de Adão são pecadores. As características do homem natural são, em resumo, pecadores. Isso está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 15. Vamos lá. Você que é rápido de endereço, Romanos 6, versículo 15. Vamos lá. Olha o que diz a condição do homem. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Amém? Então, a característica do homem. Ele é pecador. Por que ele é pecador? Herdou a natureza de Adão. Segunda característica, ele está o quê? Julgado. Por que julgado? Porque o julgamento está sobre ele, como sobre todos os que nascem da semente de Adão. O julgamento não é porque alguém, o julgamento é porque alguém não, perdão, vamos voltar aqui. O julgamento é por alguém que não recebe a Jesus Cristo como Senhor. E isso está lá em João, no capítulo 3, versículo 18. Vamos lá. João 3, 18. Vamos lá, vamos ver o que diz lá João 3, 18. Quem nele crê não é julgado, porque não crê. Quem nele não é julgado. Meu Deus. Perdão, vamos voltar lá. João 3, 18 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito de Deus. Então, a palavra de Deus é muito clara. O homem natural, por que ele está julgado? Porque quem crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado. Por que ele já está julgado? Porque ele não crê no unigênito Filho de Deus. Também ele está o quê? Condenado. Então o homem está, característica, ele é pecador, ele está julgado e ele é o quê? Condenado. Por que ele é condenado? O homem natural não precisa fazer nada para ser condenado. Ele já é condenado, porque herdou a natureza pecaminosa e a condenação. Isso está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 16. Romanos 5, versículo 16, diz assim: o dom, entretanto, não é como o caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Temos também lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 3, que diz assim, Efésios 2, versículo 3, diz assim: entre os quais também todos nós andávamos outroras segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós estamos o quê? Condenados porque éramos filhos da ira, como andávamos outrora. Quarta característica, morto. Por que morto? Não é a morte física, mas é a morte o quê? Espiritual. Romanos 5, vamos lá, Romanos 5, versículo 12 e versículo 17. Romanos 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 17
Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Então deixa aqui muito claro: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou o quê? A morte. E fazendo o quê? Fazendo que assim a morte reinasse. Então o homem natural, ele está morto por causa do pecado. Quinta característica deste homem natural: ele não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Porque eles são loucuras. Porque as coisas de Deus são loucuras. E isso porque a sabedoria de Deus é superior à sabedoria dele e ele não entende. Nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 25. Olha lá o que diz: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, porque de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a loucura do homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Amém? Então, algo que nós precisamos entender é que o homem natural, ele não vai entender as coisas de Deus. Ele não aceita as coisas que são do Espírito. Porque Deus é infinitamente superior a ele. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Que a fraqueza de Deus é mais forte que toda a força do homem. Então ele não consegue entender. Então, para nós entendermos a Deus, não podemos entender como homens naturais. Precisamos o quê? Nascer de novo. Precisamos o quê? Ter o quê? Sermos o quê? Espirituais, para compreender a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus e a revelação de Deus, ela é progressiva. Então ele vai revelando aos poucos. Ele vai multiplicando o que? O seu conhecimento em nós. Por isso que o Senhor fala: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós chegamos em Cristo e somos beber na fé, aí nós precisamos de leites espirituais. Algo que muito comum na igreja: a pessoa acaba de se converter, ela já quer ler Apocalipse. Calma, não faz isso. Vai lá pelos evangelhos, começa a conhecer o Senhor, deixa a revelação vir gradativamente, gradualmente, para que você possa continuamente crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o homem natural, ele não aceita as coisas que são do Espírito, porque lhe parecem loucura. E de fato, amados, se a gente for parar a pensar naturalmente, é loucura, né? Um Deus que é criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, esse Deus se faz verbo, se torna carne, habita no meio de nós, morre por nós para salvar a sua própria criação. Parece loucura, não parece? Mas quem é que tem a sabedoria de Deus? Nós somos limitados. E é por isso que, para entender o Senhor, nós precisamos estar em espírito, porque a sua revelação é gradual. Por isso que muitas vezes você vai falar com uma pessoa e falar: você não acredita nessa história, né? Pois é, mas se nós formos lá no túmulo onde Jesus morreu e ressuscitou, está escrito lá: ele não está mais aqui. É o único que você pode ir no túmulo. Vai estar escrito em todos os túmulos, aonde você for, de pessoas que já morreram: aqui jaz fulano, aqui jaz ciclano, aqui. Mas ele não, ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, o nosso Pai.
Ele também não entende as coisas que são o quê? Do Espírito, porque lhe parecem loucuras. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 e versículo 14. Diz assim: entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem os poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não podemos entendê-las, porque se discerne o quê? Espiritualmente. Ou seja, a sabedoria deste século, ela é aniquilada pela sabedoria de Deus. A sabedoria desse mundo não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são o quê? São espirituais. Porque o homem natural vive o quê? Na sua carne. No quê? Nas vontades, nas satisfações contrárias à vontade de Deus. Vive sob o domínio dos seus pensamentos. Por que não entende as coisas de Deus? Porque no mundo, para que você possa ter, você tem que ganhar. Mas no mundo espiritual, nas coisas de Deus, para você ter, você precisa dar. Porque aquele que dá, recebe. Para você viver, você precisa morrer, porque todo aquele que morrer por minha causa, achará o quê? A vida. Porque quando eu estou fraco, é porque eu estou forte. Quem quer ser o primeiro, seja o quê? O último. O maior não é o que recebe, mas o maior é o que serve. Então, a matemática de Deus é totalmente diferente da matemática do mundo. E como é que você vai falar isso ao mundo? Como é que você vai explicar, vamos supor, a questão dos dízimos? Como é que você explica para o mundo? Se na cabeça deles é loucura dar 10% para a igreja. Né? E não é para a igreja, é para Jesus, é para Deus. Então o mundo não compreende essas coisas. Como é que você vai falar dessas coisas com o mundo? Então, eles não entendem as coisas do Espírito. Efésios 2:3. Por que eles não entendem as coisas do Espírito? Efésios 2, versículo 3. Por quê? Porque entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo o quê? A inclinação da carne. A inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a inclinação do Espírito é o quê? É vida. Outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Algo que nós precisamos entender. Por isso que não pode entender as coisas do Espírito. Porque essas são as características do homem natural. Ele está no pecado, ele é pecador, ele está julgado porque não crê no Filho de Deus, no unigênito de Deus, ele está condenado porque através do pecado todos foram condenados à morte, está morto, está condenado porque está debaixo da ira de Deus, está morto por conta do pecado, pois todos pecaram e carecem da graça e da misericórdia de Deus, não aceitam as coisas que são do Espírito porque lhe parecem loucura, não entende as coisas do Espírito de Deus. Terceiro item da nossa lição: a natureza corrompida do homem natural se manifesta. E vamos aqui vendo a manifestação da característica do homem natural. Então, o homem natural, ele vive sobre o quê? Sobre o domínio da carne. O que é carne? Carne não é corpo. Mais uma vez, vamos lá. Carne não é corpo. Carne é o quê? Carne significa vontades, apetites contrário à vontade de Deus. Isso está lá em Gálatas 5, versículo 19. Vamos lá abrir. Quais são as obras da carne? O homem natural vive sob o domínio da carne, vive e faz a vontade de seus próprios pensamentos. Vamos lá. Ora, as obras da carne são conhecidas
E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Interessante aqui, a feitiçaria aqui não é só feitiçaria de magia, tá? A feitiçaria aqui é manipulação. Amém? E o que é? Eu manipular a vida de alguém. Vamos supor, você só é meu amigo se fizer isso. Se você fizer isso, eu não gosto de você. Isso é manipulação. Isso é obra da carne. E muitos de nós, no nosso relacionamento, até com os nossos filhos, a gente tenta manipular os nossos filhos. Isso é obra da carne. Você quer um doce? Então vai ter que arrumar a cama. Você quer isso? Então você vai ter que... mãe, eu quero sair. Você quer sair? Só se você limpar a casa. Entende? Manipulando. Você só vai receber isso se você fizer isso. Você só vai ser meu amigo se fizer aquilo. Manipulação. Isso é obra da carne. Isso é muito sério. Vamos lá. Feitiçaria. Então, todas as vezes que você olhar feitiçaria na Bíblia, não é só magia. Não é só aqueles que fazem feitiço, mas são aqueles que manipulam. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. O que é facções? Divisões, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. A respeito já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam estas coisas. Então, esta é a condição do homem natural, que vive sobre o domínio do quê? Da carne, que faz a vontade dos seus próprios pensamentos, mas não os de Deus. Ele não é bom. Não há filosofia ou esforço humano que possa mudar essa condição. Então, não há filosofia, não há religião que mude esse estado do homem. Lembra na lição passada as figueiras, quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, e eles colheram que figueiras para cobrir a sua nudez, ou seja, pegando as suas justificações para se justificar diante de Deus. Na aula passada, o que nós falamos? Que as figueiras nada mais são do que é a religião. O homem, quem é que cria a religião? O homem. O homem cria a religião para quê? Para ele se sentir bem com Deus. E cada religião, se você notar, cada religião vai tratar Deus de uma forma. Na religião tal tem que fazer isso, na religião B tem que fazer aquilo, na religião C tem que fazer aquilo outro, na religião D tem que fazer tudo aquilo outro, porque todos os caminhos levam a Deus. Não. Só tem um caminho que nos leva a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. Então, cada religião diz assim, tem que servir Deus desse modo, tem que servir a Deus desse jeito. E o que Deus vem e fala? Não, a sua justificativa, as suas religiões são vãs. Não serve para mim. E é isso que o Senhor está falando aqui na sua palavra. O esforço, o homem tem até boa intenção de seguir uma religião. A religião nada mais é do que tentar colocar num homem uma roupa nova, num corpo morto. Mas a proposta de Deus, o evangelho, que são as boas novas, não é colocar uma roupa no homem, mas é colocar um homem novo dentro da roupa. O homem é a transformação do homem. Então, algo que a gente canta assim, me ajude a melhorar. Jesus, ele não melhora ninguém. Jesus transforma. Jesus vivifica, Jesus ressuscita. A gente canta, me ajude a melhorar. Não é bíblico. Jesus, ele não melhora ninguém. Jesus, ele veio o quê? Transformar o homem. Veio transformar vidas. Veio nos transformar, não veio nos melhorar. Porque se eu preciso melhorar, então eu não estou tão mal assim. Então, eu não preciso de Jesus porque eu posso melhorar por mim mesmo, porque eu não estou mal. Mas quando a palavra diz que nós estamos mortos em delitos de pecado, e eu não posso melhorar a partir de mim mesmo, porque eu só posso ser transformado, eu só posso ser vivificado.
O evangelho não é uma religião, Cristo não é uma religião, Cristo é salvação, Cristo é uma prática de vida, Cristo é a ressurreição. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. O cristianismo é o único, através de Jesus, que pode dizer: os seus pecados estão perdoados. É por isso que o Senhor fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não existe uma vida sem arrependimento se não for através do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos entender em Cristo Jesus. Então, o cristianismo não é uma filosofia, não é um esforço humano para que possa mudar a nossa condição. Então, por mais que o homem possa se esforçar, ele não vai produzir nada. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça eterna é o Espírito Santo de Deus. E se você não tiver o Espírito Santo de Deus, não vai produzir mudança nenhuma em mim, em você, em nós. É isso que nós precisamos entender. Ele anda na carne e caminha na morte. Romanos 8. Vamos lá. Romanos 8. Romanos 8, versículo 5 ao versículo 7. Que diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, ou seja, você vai pender. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito é para a vida e paz. E por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. E pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Algo muito claro: quem está na carne não pode agradar a Deus. Porque o pendor da carne é para a morte, o pendor da carne é o quê? É inimizade para Deus, mas o pendor para o Espírito, os que se inclinam para o Espírito, é para paz e vida, tendo reconciliado consigo mesmo. O Senhor, Ele veio nos dar a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor dá, que permanece para todos sempre, que nos reconcilia com Deus, que outrora antes nos eram inimigos de Deus, e agora nós não somente somos amigos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, para a glória do Senhor Jesus. E não tem como eu servir ao Senhor e servir ao mundo. Não tem como. E isso é muito claro, isso é muito sério. Eu creio que Deus tem falado muito conosco esse ano, através das mensagens, através das lições, que Deus quer de nós um posicionamento. Ou nós inclinamos com o mundo, ou nós inclinamos para Deus. Isso é muito sério. Essa é a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa recebe na Bíblia nomes como o homem do pecado ou o velho homem. A natureza corrompida se manifesta através dos atos pecaminosos ou atos do pecado como? Quais são os atos do pecado? Obras da carne. Quais são as obras da carne? Lemos lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, vamos falar de novo. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. O que é feitiçaria? Manipulação. Não é só feitiço, mas é manipular a vida do outro, manipular a vida do esposo, manipular a vida da esposa, manipular a vida do filho, manipular as pessoas no trabalho, manipular qualquer pessoa. Isso não provém de Deus. Deus poderia ter nos manipulado, sim ou não? Mas Deus nos fez com vontade própria. Fez nós com desejo de escolha, com opção de escolha. E Deus não nos manipulou. Deus nos fez livres para escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Até os anjos foram feitos com escolha. Por isso que Lúcifer se rebelou no céu, porque ele tinha vontade própria. Nunca, e é do caráter de Deus não manipular ninguém. Ele deixa você livre. E esse é o verdadeiro amor. Ele poderia muito bem ter tirado de nós a vontade e todos nós serviríamos porque não teríamos opções. O que Deus quer é que nós servimos Ele, não é com medo de ir para o inferno. Deus quer que nós servamos Ele porque nós o amamos e entendemos que Ele é o melhor para a nossa vida. Ele nos deixou livre para fazer a escolha. Então, inimizades, porfias,
ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a essas, já vos adverti que não herdarão o reino de Deus. Obra das trevas, os que são obras das trevas, impundice, cobiça, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, incontinência, impureza e avareza. Amados, isso é algo muito, muito sério, essas obras das trevas. Por quê? É conversação torpe. O que é conversação torpe? Coisas que não edificam, coisas que não acrescentam nada, mas que nos levam o quê? Para longe da vontade de Deus. Avareza. E avareza aqui, amados, não é só dinheiro. Quantas pessoas se agarram a uma camisa e aqui vamos colocar no contexto de irmãos, né? Quem tem mais de 2 irmãos sabe muito bem o que eu estou falando. E aí vê o irmão usando a camisa, já falei para você não usar a minha camisa, que não sei o que tem. Isso é avareza. Brigam por causa do quê? De camisa. Idolatra, eu dou essa camisa, ninguém pode usar. Avareza, impureza. Hoje, assim, infelizmente, a sociedade, o sistema do mundo tem nos tornado o quê? Impuros. Tem nos tornado a impureza na nossa vida, ela é incrível, como isso tem sido normal no nosso meio. E nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, entender que essas são as obras das trevas. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5, diz assim: estando vós e estando nós mortos em nossos delitos de pecado, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça, nós o que? Somos salvos. Comecei lendo pelo final, mas é 5:3. Entre os quais também andamos em outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, estando nós mortos em delito de pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, qual eram essas obras? Nós andávamos segundo essas obras. E agora, Cristo nos deu vida para não andarmos mais segundo essas obras, segundo impureza. Nós temos que orar a Deus para que a gente possa ter um coração puro, porque somente os puros de coração verão ao Senhor. Nos livrar de toda avareza, nos livrar de toda conversação torpe, nos livrar de toda cobiça, que seja de toda inveja. Às vezes a gente escuta umas coisas no nosso meio, aqui inveja branca. Inveja é inveja. Inveja é inveja, impureza. Nós temos que ser puros. Muitas vezes temos uma vida externa impecável. Mas e o nosso interno? Como é que andam os nossos pensamentos? Aonde andam os desejos dos nossos corações? Algo que Davi, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável, e livra-me dos meus pecados, que são o quê? Intencionais. Então, terceira, a natureza corrompida do homem se manifesta pelas obras da carne, pelas obras das trevas e também pela natureza o quê? Terrena. Então são três manifestações da natureza: obras da carne, obras das trevas e natureza terrena. Vamos lá, o que é? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Isso está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5. Vamos lá? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem é que tem que fazer a natureza terrena morrer? Eu e você. Mas somente com a nossa vontade? Não. Somente através do Espírito Santo de Deus. Então, fazer o quê? Morrer a nossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é o idolatria. Então, a avareza, ela é idolatria. Nós gostamos de falar muito de um povo que é idólatra.
Mas tem muita gente aqui na igreja que idolatra pastor, que eu falo aqui na igreja, estou falando no contexto geral, não estou falando especificamente. Que idolatra pastor, que idolatra pessoas, idolatra filho, idolatra pai, idolatra mãe, idolatra celular, idolatra carro, idolatra casa, idolatra várias e outras coisas. É isso. Tinha uma época que eu idolatrava o meu pastor, não por mal. Não que os nossos pastores tenham alguma culpa disso, né? Mas o dia que o pastor não pregava, eu não ia na igreja. Eu faltava. Isso muito tempo lá atrás, em São Paulo, né? Mas por quê? Porque eu ia por conta do pastor. Sim, nós temos que ter reverência e respeitar os nossos pastores, amém? Mas a razão pela qual nós temos que estar aqui por Jesus, com eles ou sem eles. Nós somos muito ligados a pessoas e precisamos desapegar em pessoas. Nem Apolo, nem Paulo, porque é Cristo que opera em nós, em nome do Senhor Jesus. É Cristo que faz a obra em nós. E nós, pastores, somos apenas o quê? Participantes da obra do Senhor. Nós plantamos, nós regamos, mas quem faz o crescimento e faz todas as coisas é o Senhor. Vamos lá para a nossa conclusão. Então, nossa conclusão, como já vimos, o homem natural, ele está o quê? Separado de Deus, julgado e condenado e morto. E ele é inimigo de Deus e amigo do mundo. Ele vive sob o domínio de Satanás, o que é senhor dele. E faz o quê? A vontade da carne e a vontade dos seus pensamentos. Ele faz sua própria vontade e não faz o quê? A vontade de Deus. E não há nada de si mesmo para o homem natural que possa fazer para mudar isso. Não adianta ele criar religiões, não adianta ele criar caminhos, porque o único caminho que foi feito por Deus, e é nesse caminho que o homem tem que andar para ser salvo, para ser transformado. Então o homem não tem condições de salvar a si mesmo. Somente através de Cristo pode sair dessa situação difícil, ou seja, impossível. Somente através de Cristo pode sair dessa. O homem por si só é impossível ele sair, a não ser por meio de Cristo. E é preciso que ele busque a Deus para a solução do seu problema. Ele só pode ser salvo através de Jesus Cristo. Ele só pode ser salvo através de Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Aquele que crê no Filho de Deus não é julgado, mas aquele que não crê no Filho de Deus já está julgado e condenado, portanto, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Amém? E ele só pode ser salvo se nascer de novo. Ele só pode ser salvo se nascer da água e do Espírito. E é através do novo nascimento que poderá ser transformado em um novo homem. E através do novo nascimento ele deixa de ser homem natural e passa a ser um homem espiritual. E deixa de ser filho da ira e passa a ser filho de Deus. Mas todos o quanto o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem chamados filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vamos lá para a nossa aplicação. Primeira aplicação. Lembre-se, se você era um homem natural, antes de aceitar Jesus, você era um homem natural antes de aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Portanto, deve compreender os outros homens naturais e sentir a necessidade de salvação que eles têm. Então, algo que nós precisamos entender, nós já fomos homens naturais, mas agora Deus nos salvou pela sua graça e pela sua misericórdia. Quando nós olharmos homens naturais, nós temos que ter um olhar de compaixão e sentir a necessidade neles, não de condenação, não de nós os condenarmos, mas sentirmos nele a necessidade deles serem salvos. Nós precisamos o que? Orar para que eles sejam salvos. Nós precisamos pregar a palavra de Deus para que eles sejam salvos. Se colocar no lugar deles. É isso que Jesus fez. Jesus se colocou no nosso lugar para nos salvar. Nós temos que se colocar no lugar das pessoas para que elas possam ser salvas. Você reparou que depois de receber Jesus, você pôde compreender melhor a palavra de Deus? Isso porque você não é mais um homem natural. Então antes você lia a Bíblia, você não entendia. Agora
você começa a entender. Por quê? Porque agora você não é mais um homem natural, mas é um homem que tem o Espírito Santo de Deus. Ninguém deve lançar em Adão culpa pelo sofrimento humano. Ao contrário, deve aceitar sua condição atual. Se não é salvo, o quê? Se refugiar em Cristo Jesus. Amém? E, terminando, para as nossas perguntinhas, 3 perguntas básicas, para nós terminarmos aqui a nossa lição. Qual é a condição do homem natural sem Deus? O homem natural sem Deus, ele está separado de Deus, ele está julgado, ele está condenado, ele está morto, ele não aceita as coisas do Espírito e ele não entende as coisas do Espírito. Essa é a condição do homem natural. Então, o que caracteriza o homem natural? O que caracteriza o homem natural é a sua natureza. O quê? São o quê? As obras da carne, as obras das trevas, as obras terrenas. O que o homem natural pode fazer para passar a condição de homem espiritual? Ele precisa se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus com a sua boca e crer de todo o seu coração que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E assim nascer da água e do Espírito. Se render ao Senhor, se entregar ao senhorio do Senhor. Não apenas ter Jesus como Salvador. Porque Salvador, você não tem compromisso nenhum com o Salvador. Alguém vem e te salva, você só é grato. Mas Jesus não veio apenas salvar um homem, veio se tornar Senhor deste homem. Deixa que Deus governe a sua vida. Então o homem precisa o quê? Receber Jesus de todo o seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Então terminamos aqui a nossa lição. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nesse dia, louvando a Deus e agradecendo a Deus. Na próxima lição é o pecado. A nossa irmã Andréia vai estar ministrando esta lição para a glória do Senhor Jesus. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, nessa aula eu te recomendo a voltar nas aulas anteriores no nosso canal e a fazer o acompanhamento para que você não fique perdido. Lembrando que essa lição ela sempre estará gravada e toda vez que você tiver dúvida, você pode recorrer a ela. E se você tiver dúvida, pode também nos procurar durante o culto, durante as nossas redes sociais, e nós estaremos sanando qualquer dúvida que tiver ficado aí, tá bom? Lembrando que logo mais agora, às 9h30, nós vamos ter o nosso culto online e presencial. E teremos o nosso culto também às 17 horas, online e presencial. E às 19h30 somente online. Mas a partir do primeiro domingo de junho, nós teremos nosso terceiro culto às 19 horas, online e presencial, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar rapidamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeça o Senhor aí, feche os teus olhos. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Nós te louvamos e nós te agradecemos de todo o nosso coração. A ti, ó Deus, seja a honra, a glória, o louvor, o domínio através dos séculos. Amém. Abençoe, Senhor, cada lar, cada família que participou desta escola bíblica online, Pai. E que o Senhor possa ainda afirmar essas lições em nossos corações, para que deixamos de ser homens naturais e nos tornemos homens espirituais segundo a sua imagem, semelhança e vontade, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.